Eu hoje venho falar-vos sobre como aumentarmos as vendas trabalhando o Customer Experience. E para isso, tenho um número que eu gostaria que vocês fixassem. 60%. 60% dos vossos clientes, quando não estão satisfeitos, não partilham convosco essa insatisfação, mas mais grave ainda, não vos recomendam a ninguém. Portanto, vocês perdem não só no negócio direto, mas também no negócio indireto. E por isso é que nós temos de trabalhar a Customer Experience desse cliente. Mas então o que é isto da Customer Experience, que é um daqueles chavões que hoje em dia está muito na moda? É muito simples. Nós, quando olhamos para Customer Experience, temos que pensar não só naquilo, Customer Experience, obviamente, o CX como acrónimo, temos que pensar não só naquilo que é o Customer Experience, mas temos que pensar também na User Experience, o indivíduo que utiliza o nosso produto, não só aquele que o compra, mas também aquele que o utiliza. Mas não podemos ficar só por aí. Então, e o Buyer Experience, aquele que participou em todo o processo de compra, que pode ser um influenciador, pode ser alguém que nos recomenda, mais uma vez, pode ser alguém que esteja envolvido, não diretamente, mas indiretamente. Por isso é que eu costumo dizer que o tema não é Customer Experience, mas é Everybody's Experience. Todos aqueles que estão envolvidos no processo de compra têm que ser tratados de forma a que, no final do dia, eles estejam satisfeitos connosco e nos recomendem. Pois bem, este desafio aumenta a sua dinâmica quando estamos perante um contexto que é cada vez mais digital. Falámos muito hoje de disrupção digital e a disrupção digital tem muito a ver com isto. O caminho digital conduz a novos desafios e a novos estándares. E esta disrupção digital tem algumas características que alteram de forma significativa o nosso modelo de negócio. Deixem-me apresentar-vos 3. A primeira é esta. Hoje em dia estamos num negócio que trabalha muito esta disrupção digital naquilo que nós chamamos a crowd economy. A multidão dos recursos que existem no globo à nossa disposição e que nos podem influenciar a nós. O Booking é um bom exemplo disso. A recomendação de alguém influencia a nossa próxima compra. Mas temos outra, a sharing economy. Sharing economy é algo que nos tem alterado bastante a forma como nós fazemos alguns negócios. E porquê? Porque hoje em dia todos nós temos alguns recursos disponíveis que podemos partilhar com outros. O Airbnb é um bom exemplo. Uma segunda habitação pode ser alugada quando não está a ser utilizada. Em Londres existe isto para os parques de estacionamento no centro da cidade. E, portanto, começamos a identificar novos modelos de negócio que vêm muito desta nova dinâmica digital, chamemos assim. E uma terceira, que é a subscription economy. Hoje em dia existe uma tendência não para deter um determinado bem, mas para subscrever a utilização desse bem. No final do dia, o que as pessoas querem não é o bem, é aquilo que o bem lhe proporciona. E, portanto, a subscription economy é claramente um dos pilares que está a alterar profundamente o nosso modelo de negócio. Pois bem, na prática, tudo isto faz com que nós olhemos de forma diferente para a forma como se faz a política. As redes sociais influenciaram muito a nossa percepção, mas também podem ser muito úteis para nós passarmos a nossa mensagem aos nossos interlocutores, aos nossos clientes, ou a forma como nós socializamos, como nós nos interagimos uns com os outros. Esta imagem reflete bem isso. Começar a haver passeios que nos permitem circular quando estamos a utilizar o telemóvel ou não. O telemóvel passa a ser claramente uma porta de entrada personalizada para cada um de vocês. Ou quando nós queremos fazer uma compra de um produto de grande consumo, a compra de uma peça de roupa, ou se nós formos para dinâmicas mais empresariais, chamemos-lhe assim, quando nós queremos comprar ou subscrever ou alugar um veículo para nos levar a algum lado. E, portanto, aquilo que acontece é que nesta nova economia digital estamos a ter uma nova experiência de consumo que eleva a fasquia. E quando eleva a fasquia, aquilo que eu chamo high standard, faz com que nós, como utilizadores, mimetizemos esta experiência para todas as interações que nós temos com as empresas e com as marcas com quem no dia-a-dia temos que interagir. Portanto, o desafio é a fasquia elevou-se e nós temos que a acompanhar, temos que nos transformar, temos que fazer aqui um caminho digital para chegar até lá. Eu costumo dizer que neste high standard que nós temos, nesta nova dinâmica digital, nenhum de nós quer ser o avôzinho numa discoteca a pôr uma música que ninguém quer ouvir num local onde ninguém quer ir. E, portanto, a Customer Experience que nós temos hoje em dia é muito influenciada por um novo contexto, mas nós temos que acompanhar esse contexto, senão esta é a nossa figura. Pois bem, a pergunta que fica é, então o que é que eu faço? Perante este contexto de grande transformação ou grande evolução digital, o que é que eu faço? Como é que eu melhoro a minha Customer Experience de forma a que eu consiga proporcionar a melhor satisfação, a maior satisfação aos meus clientes? Pois bem, a primeira coisa que vocês devem fazer é conhecer os vossos clientes. E, mais uma vez, não é o cliente de forma abstrata,
são os vários intervenientes com quem vocês têm que trabalhar. Porquê? Porque, na realidade, eles têm expectativas distintas, têm necessidades distintas e têm perfis distintos. E, portanto, a melhor forma que nós temos para começar a melhorar a nossa experiência de consumidor é, efetivamente, conhecendo as necessidades específicas de cada um dos nossos interlocutores e como é que podemos acrescentar valor sobre essa interação. Como é que nós conseguimos acrescentar valor às suas necessidades? Como é que nós conseguimos responder melhor àquilo que são os seus problemas? E isso, obviamente, não se reflete apenas, esta dinâmica do caminho digital, nas novas gerações. Aliás, esta geração millennial, se vocês pensarem bem, o millennial mais velho já tem 35 anos. Portanto, não são os jovens de 18 anos que estão sempre agarrados a estas novas tecnologias, às redes sociais e aos telemóveis, que estão a ser influenciados por isto. Já são os nossos colegas de trabalho, já são os nossos próximos colaboradores, já são os nossos próximos clientes, que hoje em dia já utilizam profundamente tudo o que são estas novas ferramentas digitais. O que nos coloca a nós um desafio. Nós, efetivamente, temos que acompanhar esta necessidade, temos que os conhecer e temos que saber dar-lhes a volta. Porquê? Porque hoje em dia, no nosso mercado, nós temos muitas alternativas. Vejam bem, quando nós queremos comprar uma garrafa de vinho, é difícil escolher. E, portanto, como é que nós escolhemos? Porque já tivemos uma experiência com alguma destas marcas e correu bem, soube-nos bem, compramos outro, ou porque alguém nos recomendou, ou porque temos alguma aplicação que nos sugere qual delas é que devemos comprar. E, portanto, há aqui uma dinâmica bastante grande de recomendação digital, de percepção de marca, que é importante, e a experiência, obviamente, do consumo é fundamental, mas passa-se o mesmo quando passamos para outros setores de atividade. Como é que eu escolho um carro hoje em dia? Quais são os fatores, se eu quiser vender um carro, que são relevantes para uma customer experience? Começa-se a tornar mais complexo. Ou se eu quiser, numa dinâmica mais empresarial, de comprar um equipamento industrial. Quais é que são os fatores que o influenciam? Curiosamente, a Caterpillar chegou há relativamente pouco tempo à conclusão de que um dos fatores para capturar leads era através do LinkedIn. O LinkedIn era uma das ferramentas fundamentais para identificar potenciais clientes para vender ou alugar os equipamentos industriais. Mas esta dinâmica também se aplica quando nós queremos vender um bom software de gestão. Quando nós queremos vender um bom software de gestão, aplicam-se as mesmas regras. Nós temos que ter um bom produto, temos que ter uma boa marca, temos que ter um bom apoio, temos que ter uma boa integração, temos que ter um conjunto de variáveis que condicionam a percepção do Customer Experience nas suas várias variáveis. Então, o que é que neste mercado hipercompetitivo em que nós estamos, porque é isso que nós estamos, eu costumo dizer que isto é um desporto de alta competição. Porquê? Porque nós temos que estar sempre no nosso máximo, porque o nosso concorrente está ali ao lado e está sempre disposto a tirar-nos o lugar. Então, hoje em dia, neste ambiente mais hipercompetitivo, há aqui algumas variáveis que nós temos de ter atenção. Primeira, prende-se com isto. Nós estamos em processos de venda. Pré-venda, venda e pós-venda. E nestes processos comerciais, nós temos um conjunto variado de pontos de contacto. Como eu vos dizia, temos que descobrir quem é que são as nossas personas, quem é que são os indivíduos com quem nós temos que interagir, porque cada um deles tem um conjunto de pontos de contacto distintos. Sabem qual é que é o problema de tudo isto? É que eles vão-nos avaliar a nossa pior performance nestes pontos de contacto. Podemos ser ótimos numa série delas, mas eles vão-nos avaliar pela pior experiência. O que nos obriga, mais uma vez, ao high standard. Temos que elevar a fasquia permanentemente. E se nós conseguimos perceber quais são os pontos de contacto relevantes, começamos a perceber, para eles, quais é que são as virtudes e as grandes prioridades que eles dão na nossa interação. E aí vamos chegar a uma conclusão. Precisamos ter um produto de qualidade, precisamos de ser fiáveis na nossa relação com eles, precisamos de ter uma boa abordagem em termos de suporte, porque não é só vender, é manter. Precisamos, obviamente, de garantir uma boa performance em tudo aquilo que nós fazemos. Na prática, o que nós estamos aqui a fazer é trabalhar a experiência em todas as virtudes e todas as vertentes. Porquê? Porque os nossos clientes querem uma de três coisas. Ou aumentar vendas, ou reduzir custos, ou diferenciar-se da concorrência. E é aí que nós podemos acrescentar efetivamente valor. Mas o desafio hoje em dia não é nós termos um cliente satisfeito, como vocês já perceberam. Não chega hoje em dia a termos um cliente satisfeito, porque, mais uma vez, a nossa concorrência está ali ao lado, no mercado altamente competitivo. Nós temos que criar clientes que não só valorizem aquilo que nós fazemos, mas que nos recomendem a outros. Logo aí, nós temos uma grande vantagem competitiva. Temos o cliente connosco. E isso o que é que faz? Por um lado, cria novas leads e, acima de tudo, que é esse o nosso papel, é que nós consigamos converter essas leads em negócio.
E é aí sim que a magia se dá. É nós conseguirmos, na realidade, transformar o nosso negócio para conquistar mais clientes. Algumas empresas estão a fazer isto de uma forma muito inteligente. Aquilo que eu chamo os fast followers, aqueles que se apressaram rapidamente a seguir este caminho. Por exemplo, Starbucks. Starbucks, uma empresa extremamente formatada, não é? Um franchising, percebeu que o principal ponto de fricção, o ponto de fricção é aquela experiência que correu pior de todas, daqueles pontos de contacto, era a fila de espera para irmos buscar o café. Pedíamos e depois tínhamos de pedir uma fila de espera. Eles, basicamente, desenvolveram uma aplicação em que sempre que nós entramos a 5 minutos a pé da loja, podemos encomendar o café, pagá-lo através da aplicação e quando chegamos à loja, ele já está à nossa espera. Ou, outro exemplo, se nós pegarmos na Macy's, que é a maior loja do mundo em metros quadrados, um dos principais pontos de fricção era o tempo que a pessoa gastava a procurar o produto que ia comprar. O que é que eles fizeram de forma inteligente e conhecendo as necessidades e os pontos de fricção, criaram um GPS interno. Basicamente, aquilo que acontece é que as pessoas faziam o download da aplicação e tinham a lista de produtos que queriam comprar. Eles diziam-nos qual é que era o melhor caminho, mas não sejamos tontos. Eles querem faturar mais, eles querem vender mais. E ao longo desse caminho, eles diziam que promoções é que existiam, que descontos é que existiam, que outros produtos relacionados com aquele é que eles poderiam querer comprar e o ticket médio aumentava, o valor médio aumentava. Ou, se nós quisermos, numa indústria, chamemos-lhe um bocadinho tradicional, como esta, em que o setor automóvel tinha muita fricção em alguns dos pontos, é como é que uma marca como esta repensa o seu modelo de negócio face àquelas dinâmicas do crowdsourcing e do subscription economy. Criaram o Drive Now. Basicamente, a BMW pega nas startups que trabalham com eles e desenvolvem novos modelos de negócio que dão para novos serviços que, na realidade, o que fazem é aumentar o core da atividade da BMW. E, por último, uma grandíssima referência, que é a Amazon Go. A Amazon Go, como o grande disruptor, vem do digital para o tradicional, não vem do tradicional para o digital, faz ao contrário, e que cria um pequeno supermercado online em que basta nós termos uma aplicação e estarmos registados, entramos, pegamos no produto, saímos e ele faz automaticamente o desconto do nosso produto, na nossa conta. Fantástico este tipo de abordagem, mais uma vez eliminando pontos de fricção e levando a Customer Experience. Pois bem, então e nós? Devemos estar preocupados. Eu gosto desta imagem do Mourinho por causa disso. Na realidade, eu acho que sim. Por uma razão. Os nossos clientes têm aqui um ponto que para nós pode ser uma oportunidade. É que 75% dos diretores gerais das empresas acham que o tema da disrupção digital, deste caminho digital que nós não nos cansamos em dizer, não é uma prioridade para eles. Mas não sendo uma prioridade para eles e conhecendo nós este contexto, eu acho que é uma oportunidade para nós. E como é que nós podemos trabalhar isto? É muito simples. Hoje em dia, as principais razões para estas empresas não atuarem de forma consistente face à disrupção digital têm a ver com complacência, acham que isto não vai ter nada a ver com eles, quando nós já percebemos que vai afetar todos os setores de atividade, medo de canibalização dos seus produtos ou serviços atuais, menores margens, porque muitas vezes este caminho para o digital exige investimentos, exige alguns investimentos que têm que fazer, alguns recursos que não estão alinhados com as oportunidades, pessoas que não estão formadas nestas áreas, pessoas que não sabem o que fazer nestas áreas, muitas vezes não terem os próprios recursos disponíveis e ciclos de decisão um bocado lentos. As empresas, quando nós falamos de business at speed para enfrentar esta dinâmica, é muito isso. As empresas precisam desta velocidade para tomar as decisões rapidamente face àquilo que é prioritário. Pois bem, então o que é que eu vos deixo? Deixo-vos 3 recomendações neste contexto. A primeira é muito simples. A primeira tem tudo a ver com isto. Preparem-se. Hoje, o dia que nós estamos aqui a passar tem muito a ver com isto. Preparem-se. Preparem-se para quê? Preparem-se para esta transformação, esta evolução, este caminho digital que nós falamos. Primeiro, porque não há nenhum setor que esteja a salvo, o que para nós é uma oportunidade. Temos aqui um caminho interessante a fazer com os nossos clientes. É algo que nós não podemos fazer de conta que não existe ou algo que nós podemos esconder-nos debaixo da mesa à espera que passe. Isto vai acontecer. E, como eu vos dizia ainda há pouco, nós temos que conhecer quem são os indivíduos que estão do outro lado. Temos que conhecer quais são os seus perfis e não é todos iguais. Eles são todos diferentes na realidade e, portanto, é importante esta adaptação. Segundo, sejam rápidos. O nosso mercado é hipercompetitivo. Nós temos que ser muito rápidos. É esse o nosso mote. E, portanto, para ser rápidos, a primeira coisa que temos que fazer é tratar dos pontos de fricção, os hot topics. O que é que são pontos de fricção que influenciam a Customer Experience? E, para isso, nada melhor do que contratar bons profissionais, indivíduos que saibam o que é que estão a fazer para eliminar aqueles pontos de fricção.
E, obviamente, temos que ser rápidos também a aprender com o cliente, a aprender com os parceiros, a aprender com as críticas, a aprender com os comentários, a aprender com as sugestões e a adaptar rapidamente isso e introduzir na nossa lógica de negócio. E, por último, sejamos espertos, inteligentes, muito inteligentes na forma como fazemos esta alteração. E porquê? Porque, na realidade, já verificámos mobile first. Hoje em dia, o telemóvel é uma excelente porta de entrada, mas também uma excelente porta de produtividade empresarial e corporativa. E, associado a esta dinâmica das grandes tendências, Big Data. Há muita informação que as empresas têm que utilizar hoje para serem cada vez mais competitivas e nós podemos ajudá-los a explorarem ao máximo a informação que têm disponível do seu negócio para serem mais produtivas, para terem melhor performance. E eu acredito que com estas 3 sugestões que aqui temos uma grande virtude, é que consigamos ser o avôzinho na discoteca, mas seja um avôzinho com uma abordagem bastante sexy e com tudo a correr bem. Muito obrigado.